Estamos no dia 21 de fevereiro de 2014, nesse momento, 14 horas e 6 minutos, Canal X Brusque, TV canalx.com, registrando um momento para a história, com certeza o é. Todos os dias são históricos para a nossa cidade e a gente passa aqui com muito prazer. Mas o momento histórico é da discussão política, né? Desde terça-feira, a votação na Câmara Municipal da cidade de um projeto, né? E esse projeto teve uma votação contrária àquilo que estava determinado na sugestão não só do prefeito, deixar isso claro, né, prefeito? O projeto foi discutido numa mesa, como o prefeito estava falando fora do ar comigo, e tudo, aliás, sempre foi discutido. Queria que na verdade, quem vai falar aqui é o prefeito sobre esse assunto tão importante política na cidade. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que o prefeito reage a isso, como o prefeito pensa disso, e nada melhor do que a gente poder conversar com o prefeito para expor isso ao nosso formador de opinião, ao nosso formador de opinião. Com a palavra, o prefeito da cidade de Brusque, Paulo Roberto Écio. Banana, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para tanta gente através do Canal X sobre esse assunto, que de fato é um assunto que está mexendo com a cidade, com o aspecto político da cidade nos últimos dias. É um período de turbulência que nós estamos vivendo, mas eu digo assim, como toda turbulência, a turbulência é passageira. Daqui a pouco volta a brilhar o sol e a vida continua. O fato é que lá em 2012 nós defendemos isso aqui para a população, esse plano de governo. E esse plano de governo, eu sempre dizia e fazia questão de falar, guardem o plano de governo, para que vocês, população, eleitores, possam cobrar, empurrar, impulsionar a gente, o governo, a executar aquilo que está acontecendo aqui. E esse plano de governo ele foi construído a várias mãos. Foi construído com as mãos também dos partidos políticos que estavam no governo até esta semana, pelos partidos e pela população, e várias reuniões que nós fizemos com setores da sociedade para construir as propostas que estão aqui. Então, quem não está afim de construir esse plano de governo, o caminho não é aqui dentro do governo municipal. Porque aquilo que a gente tem encaminhado para a Câmara de Vereadores, quando é necessário a aprovação do Legislativo, é exatamente em cumprimento ao nosso compromisso com a população, que foi aprovado por mais de 50% dos eleitores. E, de fato, nesta semana nós tivemos um revés na Câmara de um projeto que trata do saneamento básico, especialmente do item resíduo sólido. O resíduo sólido é o lixo. E o que previa o projeto? Que a gente, se filiando ao consórcio da ANVI, existe um consórcio de resíduos sólidos na ANVI, e esse consórcio conseguiu um recurso junto ao governo federal para fazer em cada um dos municípios o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O plano de resíduos sólidos é como a cidade vai tratar, vai cuidar dessa questão do lixo. E esse recurso que veio para o consórcio da ANVI, ele só pode beneficiar os municípios que são consorciados a esse consórcio. E dos 14 municípios que fazem parte da ANVI, 12 aderiram ao consórcio, Banana. Brusque rejeitou essa adesão e Blumenau ainda não encaminhou para a Câmara de Vereadores. E então a cidade, com essa rejeição do projeto, ela perdeu a oportunidade de ter um recurso, mesmo que seja um recurso pequeno, de R$100 e poucos mil, né, que para mim é muito dinheiro, mas muita gente acha que R$100 mil não é nada, né? Nós perdemos essa oportunidade de ter esse recurso para fazer o plano de resíduos sólidos, que é uma exigência da legislação federal e devia estar pronto em agosto do ano passado. E nós mandamos essa lei para a Câmara de Vereadores, Banana, no começo de 2013. Em agosto, encaminhei um substitutivo, porque começou todo um movimento, a prefeitura quer privatizar o SAMAI, a prefeitura quer privatizar o transporte coletivo, a prefeitura quer fazer uma porção de coisa. O que inventaram de mentiras a respeito desse projeto, olha, parabéns pela criatividade de tanta gente mentirosa nessa cidade. Mas o projeto era exatamente esse e o objetivo era esse. E o que a prefeitura ia pagar? Lógico, nós nos filiando ao consórcio, alguém ia estar lá, enquanto esse plano ele é desenvolvido, alguém estava lá administrando esse contrato.
porque o consórcio tinha feito uma licitação. O consórcio ele só pode fazer compra através de licitação. O consórcio não pode contratar quem ele quer. A prefeitura, quando contrata o consórcio, nessa relação com o consórcio, é sem licitação, porque a prefeitura faz parte do consórcio. Agora, o consórcio, por exemplo, para contratar essa empresa que iria fazer o plano de resíduos sólidos, teve licitação. A mesma coisa é os funcionários do consórcio. Todos os funcionários são contratados através de processo licitatório, de concurso público, como manda a regra. Então, qual o custo que a prefeitura teria daqui para frente? Vai ter lá um funcionário, certamente, que iria administrar esse projeto enquanto estivesse sendo feito o plano, prestando contas para a Caixa Econômica, fiscalizando a empresa. Tem lá um técnico administrativo. E nós iríamos pagar o valor do salário proporcional à quantidade de habitantes do município de Brusque. Então, se o cara vai ganhar R$3.000, nós vamos pagar proporcional àquilo que seria a cota parte de Brusque, mensalmente, até terminar o plano. Ponto. Esse é o projeto polêmico que causou tanto furor na cidade nesta semana. É um projeto que eu digo assim, que ele é um copo d'água e ele foi transformado num oceano. E foi transformado num oceano, Banana, não pelos partidos de oposição, mas sim por integrantes, por vereadores que até bem pouco tempo atrás estavam no governo, né? E também por outras, e certamente movidos por diversos outros interesses fora da administração. Uma casa como um governo precisam ter comando. Uma casa como um governo, eles não podem ser a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer, cada um manda do jeito que quer e o barco segue. Esse projeto, quando foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, como acontece em todos os projetos, ele foi discutido, ele foi dialogado. Os nossos técnicos trataram do assunto com os vereadores. O projeto passou no Conselho Municipal de Saneamento, que até bem pouco tempo atrás era presidido pelo vice-prefeito Farinha, né, que era também o presidente do SAMAI. Então ele passou nos diversos espaços dentro da prefeitura. E nunca faltou, da parte de ninguém aqui, nem da parte do consórcio, e da minha parte também, que na última semana, inclusive, chamei os vereadores e só faltou desenhar o projeto, porque expliquei detalhadamente para os vereadores, os que votaram contra, coincidentemente, o andar, né, como é que era esse projeto. Então, como uma administração ela é integrada por partidos políticos e há necessidade dessa reciprocidade, porque é muito bacana os partidos políticos quererem ter os espaços na prefeitura, indicarem as suas pessoas para trabalharem aqui dentro, e na Câmara de Vereadores fazer, nesse caso específico, o que quiserem, porque eles não sequer apresentaram qualquer emenda. Teve muito debate, muita polêmica, muito barulho, mas se eu sou contra aquilo que está escrito, então eu apresento um substitutivo, eu apresento uma emenda para melhorar aquele item que pode ser o item problemático. Mas nada disso foi feito, Banana. Simplesmente houve a rejeição do projeto. Então, desde essa semana, o PPS e o PR não fazem mais parte do governo, e nós estamos aí ultimando as tratativas com o PMDB e com o PP também, em relação à situação desses dois partidos, porque esses dois partidos teve a orientação para o voto favorável dos vereadores. E os vereadores, um de cada partido desses, simplesmente descumpriu a orientação partidária e votou como quis. Então, o partido certamente deve ter alguma ação estatutária em relação a esses vereadores, mas esses vereadores, com certeza romperam essa confiança, essa relação que tinham até então da nossa parte. Então, a partir de agora, nós estamos reestruturando o governo. A partir da próxima semana, certamente novos nomes serão anunciados para substituir aqueles que estavam. E eu tenho dito muito, e falei isso para todos os presidentes de partido por diversas vezes, eu respeito os partidos políticos, eles são um pilar fundamental da democracia
e se os partidos políticos fossem respeitados, os vereadores do PP e do PMDB não teriam feito o que fizeram, porque é respeito a uma decisão partidária. Mas, a partir dessa nova fase, eu quero dar uma nova feição também para o governo. Eu quero dar um pouco da minha cara para o governo também. Até então, eu fui, de certa forma, obrigado a ter no governo a cara dos partidos que compuseram o governo, estiveram conosco na campanha e foram dignos da nossa confiança até aquele momento. Então, a partir de agora, já que com alguns partidos não se pode mais contar, a nossa relação, vou buscar uma relação com os setores da sociedade. Então, eu quero buscar que as novas pessoas que integrarão o governo a partir da próxima semana, elas sejam oriundas, representantes de setores da sociedade. Então, se um partido político não dá para confiar em todos, então vamos trazer setores da sociedade aqui para dentro, para dar essa nova cara, né, e para que a gente possa continuar tendo uma excelente aceitação por parte da população desse jeito de governar, como a gente vem tendo isso a cada nova pesquisa. Graças a Deus os índices têm aumentado de aceitação do nosso governo, Banana. Prefeito Paulo Roberto Esser, o senhor está sendo criticado, com certeza, por esses mesmos partidos que saíram do governo e de uma forma muito dura, né? E nada melhor o senhor também para responder algumas colocações que eu sou obrigado a lhe perguntar, claro, até para o pessoal ter uma orientação de como funciona essa relação dos partidos, como é que funciona politicamente a ação de um governo municipal. O senhor está sendo chamado de ditador, né? O senhor está sendo chamado de rancoroso, né? Enfim, ataques duros que estão acontecendo. Então, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para expor para o senhor o que está acontecendo e para a própria sociedade também, dar a oportunidade de também o senhor falar. Como funciona, prefeito? Eu estou vendo uma mesa grande aqui no seu gabinete, né? As ações, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso cidadão, para a nossa cidadã, como é que é feito um projeto, isso aí realmente, o senhor já comentou, mas eu gostaria de reiterar isso para a sociedade, como é que funciona essa troca, porque quando o senhor tem partidos aliados na situação do seu comando, né? Então tem troca, existe uma troca de informações para chegar a um denominador comum, né? Então eu queria que o senhor explicasse isso e perguntar para o senhor, desculpa perguntar novamente, o senhor é ditador, prefeito? Por diversas vezes, Banana, nas reuniões que nós tivemos aqui com os partidos políticos e certamente nas reuniões semanais com os vereadores, por diversas vezes eu ouvi a seguinte expressão: isso que nós estamos fazendo aqui, esse diálogo, esse debate, isso jamais aconteceu na história em outros governos. Essa possibilidade do relacionamento, de cada um falar, de criticar, de apresentar sugestões e, de fato, fazer parte do governo. E cada um fazia parte do governo, era integrante do governo, transitava aqui tranquilamente. Entendeu? Então, se há algo contra um projeto, e é isso, me parece que quebra esse discurso, se nós tivéssemos orientado o voto da nossa bancada na Câmara de Vereadores a votar contra qualquer emenda apresentada, mesmo que fosse por qualquer dos nossos ex-vereadores da base, até poderia haver essa argumentação. Mas qual foi a proposta que esses vereadores apresentaram? Nenhuma proposta. Nós levamos o projeto, fizemos adequações, fruto desse debate. No ano passado, quando estive na Alemanha e quando voltei, aqui era o tema, né? Naquele momento o Farinha já tinha inclusive chamado o então presidente da Anvil, o prefeito de Timbó, que é do Partido Progressista, para vir explicar também para os vereadores, mas existia uma celeuma. Então nós ouvimos as preocupações e escrevemos tudo aquilo que naquele momento nos chegou e transformamos aquilo num substitutivo global. Fruto desse diálogo, fruto daquelas pressões que a gente passou a sofrer a partir de determinado momento, depois desse projeto ter sido apresentado. E de lá para cá, Banana, não entrou uma vírgula de novidade, não entrou uma emenda, não entrou uma palavra nova por parte nem da oposição, nem dos vereadores que estavam na base do governo. Então, essa atribuição a esses adjetivos
que estão sendo usados contra mim, eu prefiro nem responder, porque se eu tivesse que adjetivar também várias pessoas que hoje estão fazendo essas críticas, certamente os adjetivos também não seriam nada elegantes. Prefeito Paulo Roberto Oesso, futuro, né? O senhor comentou agora há pouco, o senhor volta a conversar com os líderes do PP, no caso o presidente Farinha, que é presidente do PP, e também com o presidente do partido do movimento, no caso o PMDB, né? Que me parece que é o Jairo Sense, que é o presidente, né? Então, essa situação dos dois partidos, que na verdade são sustentações políticas, né? O que o senhor vislumbra no futuro? O senhor pode falar alguma coisa sobre esse assunto? Mariana, eu de fato pretendo encerrar essa fase das mexidas no governo ainda nesta semana, no dia de hoje mais precisamente, para que a partir de semana que vem a gente possa partir para a fase de recomposição do governo. Quero dizer para a população que o meu objetivo, o meu principal aliado, e é quem eu vou lutar para não perder nunca, é a população. Agora, se tiver que perder aliados, entre aspas, que não me ajudam a tocar à frente o meu plano de governo, eu não me preocupo, Banana, de ficar com quem quiser ficar junto nesse projeto. Eu vou honrar até o final o plano de governo que eu defendi nos palanques dessa cidade. Quem quiser estar junto comigo, eu estarei de braços abertos para recebê-los, para afagá-los, aqui para cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Agora, pessoas que não olham para os compromissos públicos, pessoas que estão em busca apenas de interesses pessoais, interesses econômicos ou outros interesses políticos, quem sabe, até antecipando o processo eleitoral de 2016, essas pessoas não contribuem com a cidade, não contribuem com o êxito do governo. Tenho certeza que a gente vai, com essa nova cara do governo, com essas as novas pessoas que integrarão o governo, nós queremos dar um ritmo ainda maior, né? E esse ritmo é um compromisso de fidelidade a esse projeto. O senhor tinha a maioria da Câmara Municipal da cidade. Essa pergunta também acho que todo mundo está fazendo para o senhor, eu também não poderia deixar me furtar isso também, até para informação à própria sociedade. O que o senhor pensa, o senhor já comentou, né? Mas na verdade ter a maioria da Câmara e ter um risco de não ter mais essa maioria, né? O que o senhor pensa sobre esse assunto? Eu sempre tenho ouvido todos os vereadores falando que eles não são governo, não são oposição e que eles votam nos projetos que são importantes para a cidade. O que eu espero é que isso de fato na prática aconteça, que esse discurso de votar a favor dos projetos para a cidade não seja apenas discurso, porque jamais eu vou encaminhar para a Câmara de Vereadores qualquer projeto que não seja de interesse da cidade. Eu nasci nessa cidade, amo essa cidade, por diversas vezes disputei o processo eleitoral, perdi eleições, estamos aqui desde 2009 e o meu objetivo, e das pessoas fiéis que continuam nos acompanhando, é entregar essa cidade para o sucessor, o nosso sucessor, de uma forma totalmente renovada, totalmente diferente da cidade que nós herdamos no dia 1º de janeiro de 2009, quando aqui chegamos. Prefeito, para a gente encerrar, aquele menino, que sonhava ser prefeito, eu sempre lembro isso porque o sonho, cada um tem seu sonho, Eu sonhava de repente em ser da Marinha, Eu até passei no Colégio Naval, mas não fui lá, que a minha mãe, olha só, a minha mãe não falou que eu passei porque veio a chamada para o exame, médico, e a mãe não queria que eu fosse para o Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Isso eu fiquei sabendo logo após o meu casamento, porque é coisa de mãe, O senhor sonhava em ser prefeito quando garoto, É um sonho, o senhor me comentou isso numa entrevista. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque ser político é uma coisa, agora ser prefeito, comandar a caneta da cidade é outra coisa, Hoje, prefeito, eu vejo que seus cabelos brancos estão um pouco mais brancos, A preocupação em cumprir as suas palavras, o seu sonho com a cidade, mas é difícil ser prefeito, é difícil estar à frente do município, justamente quando a gente trabalha com essa relação com as pessoas. O dia a dia já é complicado lidar com pessoas, a gente sabe disso. Agora, essa relação política é muito mais complicado que o senhor imaginava ou o senhor esperava tudo isso? É uma fase, um espaço que a gente atua que te traz decepções, que às vezes tu não imaginavas que as
as flechadas viessem daquelas pessoas que muitas vezes estão mais próximas de ti, mas também é um espaço de muito prazer, é um espaço onde a gente consegue realizar muitas coisas e é nisso que eu foco, Banana. Nós temos grandes projetos para a cidade, vários projetos já com recursos garantidos, que estamos só na fase de liberação, nessa fase burocrática de Caixa Econômica, mas que em breve serão anunciados, várias obras em andamento, enfim, é nisso que eu foco, porque isso me dá prazer. E numa administração a gente jamais deve perder o foco, porque se a gente começa a tratar do miudinho, começa a olhar coisas pequenas, assim, muitas vezes sem significado, não que as coisas pequenas não tenham importância, mas às vezes tem coisas pequenas que não têm importância nenhuma. E muitas vezes são essas que te tiram do sério, que te tiram do chão, que te desvirtuam do caminho. Então, o que nós temos é foco. Temos um plano de governo aprovado pela população, temos um planejamento estratégico, que é a forma definida, escalonada, pensada para fazer acontecer esse plano de governo, né? E queremos ter do nosso lado todas as pessoas possíveis, todos os servidores possíveis, os partidos possíveis que queiram, junto, sonhar esse sonho e fazer acontecer esse sonho que a gente, essa esperança que a gente semeou junto à população, e a população nos reconheceu, nos deu novamente esse voto de confiança em 2012. Então, a essa população eu quero ser sempre leal, a essa população eu quero ser sempre fiel, e é ela a quem eu quero que eu quero que esteja sempre ao nosso lado. Bom, queria agradecer a gentileza do prefeito Paulo Roberto Oeste nos receber. Informação, né? Aqui através do Canal X Brusque, TV canalx.com. Momento político, momento de turbulência na política brusquense, e aí que com a palavra, com certeza, o prefeito Paulo Roberto Oeste esclarecendo os seus pontos de vista, respondendo aí a muitos sobre esse assunto tão importante à nossa cidade de Brusque. Muito obrigado ao prefeito, disponha sempre do Canal X, TV canalx.com. As imagens foram geradas pelo Dixon Krieger, a gente agradece ao prefeito. Balana, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, porque é uma fase nessa semana de muita fofoca, cada um diz uma coisa, cada um fala um negócio, cada um escreve o que quer no Facebook. Então, assim, é importante que, junto com tantas informações, também chegue a informação a minha informação, a informação do prefeito, para que a população, ao final de tudo isso, possa pôr na balança e formar a sua opinião. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado ao senhor. Canal X Brusque, TV canalx.com, registrando a história de Brusque, das pessoas de Brusque. Daqui a pouco a gente volta.